coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, te declara a paz de Cristo, abençoa meu irmão, preciosa é a nossa comunhão, somos um corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? Graças a Deus. A palavra de Deus diz assim, que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. A palavra de Deus, meus irmãos, meus amigos que nos ouvem, diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Amém? A palavra ímpio traduzido é aquele que comete impiedade, aquele que transgride a palavra de Deus. Então, quando a gente tomarmos conselho, a gente temos que tomar cuidado com quem a gente vai se aconselhar. Amém? Porque está escrito na palavra do Senhor que feliz é o homem e a mulher que não anda segundo o conselho daquele que vive na prática do pecado, transgredindo a palavra de Deus. Amém? Nós sabemos que a gente temos que nos aconselhar com aqueles que verdadeiramente servem a Deus em espírito e em verdade. Até com a pessoa da igreja, a gente tem que ver qual é o irmão que a gente vai conversar. Porque nós sabemos, meus amados irmãos e amigos, que muitas pessoas entram no Evangelho, mas o Evangelho nunca entrou na vida dele. Tem pessoas que vai para a igreja, mas ainda não está liberto por completo e nem de verdade. Isso não é porque Deus não quer libertar, Deus liberta. Isso é porque muitas das vezes aquela pessoa endurece o coração e não deixa Jesus entrar de verdade. Como diz aquele hino, entra na minha casa, entra na minha vida. Amém? Quando Jesus entra na nossa casa, na nossa vida, Ele muda a nossa história, muda o nosso modo de vida, muda o nosso modo de viver. Amém? Que antes, quando a pessoa não conhecia a palavra de Deus, se ela mentia, hoje ela não mente mais porque ela conhece a palavra de Deus. Amém? Se ela comprava e não pagava, hoje ela não faz isso. Se ficar devendo, mas ela vai lá e diz à pessoa, fulano e tal, eu não lhe paguei hoje porque não tive condição, dá uma justificativa. Mas todos aqueles que vão para a presença de Deus e que conhecem verdadeiramente a palavra do Senhor, têm a sua vida transformada, têm a sua vida mudada e têm a sua vida liberta. Não é verdade? Porque a palavra de Deus nos ensina assim. Então, meus irmãos, quando a gente for se aconselhar, a gente tem que saber com qual pessoa nós vai conversar. Não é verdade?
Porque de repente irmão Eric conta um negócio para uma pessoa, um exemplo, e a pessoa não vai contar a história como foi. Vai contar aumentado, e de repente irmão Eric, que pensava que estava em paz, um exemplo, graças a Deus isso não acontece, nem está acontecendo, é só exemplo. Aí de repente aquela pessoa procura irmão Eric sem saber de nada, passa pela prova por causa das pessoas que agiram de má fé contra a vida dele. Amém? Acrescenta a palavra. Acrescenta a palavra, não é verdade? E eu já contei um testemunho aqui de uma irmã que ela passou uma ruma de tempo sem ir na igreja. E eu fui aconselhar a essa irmã ir para a igreja, dizer: minha irmã, não deixe de ir para a igreja não, porque a gente precisa se fortalecer na presença do Senhor. Ela, em vez de falar a verdade, quando chegou em casa, contou outra história para o marido, e o marido veio pegar confusão com eu dentro da igreja por causa da mulher. Porque contou a história mal contada. Aí eu disse àquele irmão, como foi que sua mulher contou? Ah, irmão, minha mulher disse que o senhor falou dessa maneira, deu piada nela, disse coisa que ela não estava fazendo. Aí eu disse: irmão, a palavra que eu dei para ela foi: não deixe de ir para a igreja. O senhor acha que essa palavra é errada? De jeito nenhum. Então, irmão, é por isso que a gente temos que entender que a gente temos a pessoa certa que Deus prepara para nós conversar. Amém? Porque a pessoa pode ser da igreja, mas não quer dizer que aquela pessoa é de confiança. Eu vivi 20 anos dentro da igreja e ainda vivo hoje para Deus, né, irmão? Eu conheço do bom e do ruim que tem dentro da igreja. E aconselho aos irmãos que antes de conversar com alguém, procure saber com quem é que vai conversar, e é uma pessoa de confiança. Porque não é que está com a Bíblia debaixo do braço, quer dizer que aquela pessoa é cristã verdadeira. Amém? É isso, irmão, que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Porque, meus irmãos, tem pessoas que têm a sua vida derrotada. Tem pessoas que, infelizmente, têm a sua vida derrotada, destruída, e vê a minha felicidade, vê a sua felicidade, e pode ter certeza que muita gente fica, infelizmente, incomodado com a minha e a sua alegria, com a sua e a sua alegria, com a sua felicidade, e vai fazer de tudo para estragar o seu casamento, vai fazer de tudo para estragar a sua casa, a sua paz. E quando vier essas coisas, diga: está repreendido em nome de Jesus. Não aceite não, né? Vai dizer bem assim: gente, fulano e tal nunca andou por aqui, estou achando estranho. Fulano e tal nunca andou por aqui, fulano e tal nunca apareceu por aqui, eu estou achando estranho. Se for uma pessoa que a gente conhece, a gente não estranha. Mas essa daqui, meu Deus, nunca esteve aqui, eu estou achando um negócio estranho. Será que veio o quê? Aí é a hora que a Bíblia diz que nós temos que fechar as brechas para o inimigo não operar e não causar destruição na nossa vida. Amém? Porque está escrito na palavra do Senhor: o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Amém? Porque, irmão, a pessoa tem que orar, tem que vigiar, porque do jeito que o mundo está, não se pode confiar em ninguém no dia de hoje, não é verdade? Porque nós sabemos que a gente vê o rosto, a cara, como diz o povo, mas Deus sabe o que é que está dentro do coração daquela pessoa. E eu, lembrando disso, o testemunho, né, que eu também já passei, de uma certa vez eu disse à irmã: tome cuidado, que a senhora vai colocar as pessoas dentro da sua casa, mas é pastor, meu irmão, é missionário, meu irmão. Eu disse: minha irmã, tome cuidado, que pode vir um ladrão, um bandido disfarçado de pastor, de missionário, a senhora receber dentro da sua casa, sem conhecer aquela pessoa, só porque anda debaixo do braço com a Bíblia, e a senhora receber, de repente a senhora sair no prejuízo. Sabe o que aconteceu? A irmã ficou com raiva de mim, achou ruim, sabe, irmão Eric? Mas quando foi com a semana, a mesma pessoa que ela dizia que era de Jesus,
Amém? A pessoa quer dizer que era pastor, que andava com a Bíblia. Pastor, nessa época, tem muitos anos atrás, foi R$400, ela ficou sem nada. Agora eu quero ver se ela aprende a botar todo mundo aí na casa dela. Mas, irmão, é pastor que ora, mas a senhora conhece? Minha irmã é o missionário da igreja tal. Como é que a senhora sabe que a senhora nunca viu? Não é verdade? A gente tem que dar confiança àquelas pessoas que a gente vê que é de confiança. Mas uma pessoa que vem de fora, que você nunca viu, não sabe a história, não sabe se é foragido, não sabe se aprontou por aí, a gente coloca dentro, não dá certo não. A gente pode se prejudicar. Amém? Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Amém? Então guarde esta rápida palavra. A Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado com o conselho que a gente vai tomar, boa noite irmão, de determinada pessoa. Se essa pessoa é de Deus, a gente vai pedir conselho e orientação. Mas se essa pessoa não é de Deus, a gente tem que tomar cuidado. E lembra o exemplo que eu disse no início, né? Quem vê cara, não vê coração. E não é porque anda com a palavra de Deus no braço que é uma pessoa que a gente vai confiar. Como é que eu vou confiar em uma pessoa que eu nunca vi? Dá certo? É isso que Deus nos orienta nessa noite, amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Guarde esta rápida palavra no coração.